a construção do conceito número vai além da criança apenas identificar o símbolo numérico. Ele tem que se apropriar de alguns processos mentais. Esses processos mentais ainda são influenciados pela interação da criança com o meio, da mediação de um adulto ou uma criança mais experiente, da intencionalidade do professor ao realizar aquela atividade, da sua maturação biológica para conseguir se apropriar desses conceitos e da exploração que a criança faz com o meio. Por isso, é importante que desde os bebês, o adulto forneça um ambiente que a criança possa explorar diferentes texturas, diferentes tamanhos, com diferentes pesos. Através do corpo, ela vai começar a conceituar alguns atributos que serão necessários para o processo de correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. A correspondência é o ato de estabelecer a relação um a um. Então, aqui nós temos 4 bolinhas e uma caixa com 4 cores. Então, uma bolinha para cada buraquinho. Uma bolinha para o verde, uma bolinha e uma bolinha. Essa relação é importante que a criança entenda que para cada buraquinho tem a sua bolinha. Assim como cada tampinha tem o seu lugarzinho. Aqui a gente ainda pode dar bolinhas, pedrinhas e cada garrafinha, cada gargalo tem o seu pedacinho que vai lá dentro. Cada tampinha no seu gargalo. Aqui dentro da correspondência, esse é o termo a termo. Nós ainda temos a correspondência de um para muitos. Por exemplo, uma caixinha de giz para muitos gizes. Nós temos a relação uma mãe para vários filhos, ou até mesmo uma professora para várias crianças. Aqui nós temos um aquário para muitos peixes. Ainda sobre a correspondência, nós podemos usar o dado numa atividade corporal. Joga o dado para cada bolinha na face, a professora combina com a criança o movimento que vai poder ser feito. Ela vai, a partir dali, começar a fazer a correspondência termo a termo. Um processo importante para a aquisição do conceito número é a classificação. A classificação consiste em a criança identificar e separar aquilo que é igual daquilo que é diferente. Aqui, nós vamos trazer uma atividade que é bem tranquila e bem simples. É uma caixa com tampas e isopor. Numa primeira proposta, nós vamos pedir para a criança separar o isopor das tampas, sem diferenciar as cores. Num segundo momento, nós podemos dificultar um pouquinho e separar o isopor das tampas verdes, das tampas vermelhas, das tampas azuis. Aqui a criança vai começar também a construir alguns conceitos que vão ser atributos para esses processos mentais, como a questão do nome das cores. Lá na nossa rotina do CMEI, uma situação que é muito comum no dia a dia como uma atividade permanente que nós podemos aproveitar esse momento para fazer o trabalho de classificação é com as pecinhas. Nesse momento, aqui nós temos 2 tipos de pecinha, esse e esse. Ao pedir para as crianças auxiliarem
a guardar os brinquedos, nós podemos pedir para que elas façam essa separação dessas pecinhas. Como a gente pode pedir? Crianças, somente as pecinhas vermelhas. E eles levam até os professores apenas as pecinhas vermelhas. Olha, agora só as pecinhas amarelas. Então aqui eu vou estar trabalhando a percepção visual no sentido deles identificarem a forma e identificarem a cor. A comparação é o ato de estabelecer diferenças e semelhanças, sejam elas de tamanhos, de formas, de cores e de quantidades. Aqui nós utilizamos os blocos lógicos. Eles estão fazendo a comparação do tamanho, o grande e o pequeno, a forma, são 2 quadrados e ainda por cor. Assim também com o triângulo, com o retângulo e com o círculo. Outro meio de fazer essa comparação também é o cheio e o vazio. Temos ainda o pesado e o leve. Aí a gente pode estar utilizando os carrinhos que nós temos lá no CMEI. Nós temos os carrinhos maiores e os menores. Aí eu tenho um carrinho azul pequeno e um carrinho azul grande. Então eu posso estar fazendo essa comparação. Qual é maior? Qual é menor? Um material também que pode ser utilizado para trabalhar a comparação é a escala de Kuisinari. São essas barrinhas aqui, elas são de vários tamanhos. Temos elas maiores, temos elas bem pequenininhas também. E elas têm várias cores. Então, nós podemos estar comparando a questão do maior e do menor. A questão da quantidade. Quantas pecinhas laranjas eu tenho e quantas azuis? Elas são do mesmo tamanho? E a criança vai ter que fazer essa comparação bem de perto, porque elas dão pouca diferença de tamanho. O processo mental é a sequenciação. A sequenciação é o ato de fazer suceder cada elemento um ao outro, sem considerar a ordem entre eles. E pode estar usando ainda a questão dos blocos lógicos. Então, o professor vai estabelecer uma sequência, aqui no caso um círculo, um retângulo e um quadrado, e o critério a ser utilizado são as cores. Então a criança vai pegar um círculo menor e vai sobrepor, um retângulo menor vai sobrepor, um quadrado menor sobrepor. Temos ainda a questão da sequência que pode ser utilizada com carrinhos. Eu tenho um carrinho vermelho, um amarelo e um verde. Então, eu estabeleci essa sequência. Entre o meu conjunto de carrinhos que eu tenho aqui, a criança vai ter que colocar eles na mesma ordem. Laranja com amarelo não dá, azul também não e o prata também não. Então, ela só vai ter um carrinho. É importante frisar, a classificação está presente em todos os outros processos mentais. Por quê? Porque automaticamente, quando eu vou comparar um objeto, eu estou classificando. Quando eu vou estabelecer uma sequência, eu também estou classificando. Quando eu estabeleço uma correspondência de 1 a 1, utilizando um critério, eu também faço essa classificação. E assim na inclusão de classes, na seriação e na conservação. Dentro dos processos mentais, nós temos também a seriação. A seriação, ela consiste em ordenar uma sequência de objetos seguindo um atributo. Nesse caso aqui, nós temos esses carrinhos. Então, eu posso estar fazendo uma sequência de várias maneiras. Por exemplo, um azul, um amarelo, um azul e um amarelo. E a criança vai enfileirando os outros nessa mesma sequência. Posso ainda fazer 2 azuis e 2 amarelos. Então, a criança vai estar enfileirando o restante nessa sequência. Poderia fazer só com azul, só com amarelo. Quando eu trabalho a seriação, normalmente eu estou trabalhando a classificação também. E assim em todos eles. Um exemplo ainda de
dos 7 processos mentais, nós temos a conservação. A conservação, eu posso estar trabalhando ela com a água. Então, eu tenho um copo de água assim, cheio, e tenho uma jarra com a mesma quantia de água. Se eu colocar aqui dentro do copo, a criança vai ver que eu tenho essa mesma quantia de água. Ó. E quando eu coloco ela aqui de volta, eu posso estar perguntando para a criança, onde tem mais, na jarra ou no copo? Quando a criança não se apropriou ainda do conceito de conservação, ela vai ir pelo tamanho. Ela vai falar que aqui tem mais, porque a jarra é maior. Ou ainda, ela pode ser que ela vai falar que no copo tem mais, porque ele está cheio. Outra atividade que a gente pode estar trabalhando a conservação é com a massinha. Eu tenho uma bola de massinha e quando eu abro ela, deixo ela mais comprida, eu posso perguntar, onde tem mais massinha? Nela assim ou na bolinha? Também, a criança que não tem claro essa questão da conservação, que ela não consegue perceber que a quantidade não depende da arrumação, ela vai falar que na bolinha tem mais, ou ainda as outras vão falar que no comprido aqui tem mais. E não, nós temos a mesma quantidade. Outro processo mental que nós temos também é a inclusão. A inclusão é um processo muito importante para a construção do número, para a criança entender o que é um número, que ela vai muito além do algarismo 1, 2, 3. Então, assim, dentro da inclusão, nós temos a inclusão de classes. Nesse caso aqui, nós temos uma classe, que são as frutas, e dentro dela, nós podemos estar criando outras classes. A banana faz parte desse conjunto de frutas, mas eu consigo separar elas. Nós temos o abacaxi também, que faz parte de todas essas frutas, e a gente consegue separar ela. Assim também com os morangos e a melancia. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de inclusão, classificação, comparação, sequenciação, seriação e conservação em uma atividade só. Claro que a gente vai fazer de acordo com o nível de amadurecimento da criança e das apropriações que ela já fez. Nós temos aqui 3, 6, 9, 10 tampinhas, um conjunto de tampinha. O que a gente vai fazer? Nós temos uma tampinha roxa, então eu vou posicionar essa tampinha isoladamente. Aí depois nós temos duas tampinhas vermelhas, então eu vou isolar essas duas tampinhas do restante desse conjunto. Aqui. Aí eu tenho 3 tampinhas verdes, também vou posicionar eles numa sequência. E por fim, 4 tampinhas azuis. Nessa atividade, a gente trabalha a correspondência, que eu tenho um para cada, né? Aqui, uma tampinha para cada, e alguns eu também não tenho uma tampinha. Trabalha a comparação, a questão da quantidade e da cor. Uma sequência, eu fiz uma sequência de roxa, que só tenho uma de vermelho, uma de verde, de classificação, uma seriação, né? Utilizei o critério cor. E por fim, eu vou trabalhar a questão da inclusão de classes. Por quê? Porque assim, ó, se eu tenho o roxo aqui, 1, e eu tenho o vermelho, 2, a criança passa a contar uma roxa, 1, 2 vermelhas. Então, assim, dentro do 2 eu tenho 2 vezes o 1. No verde eu tenho 3 tampinhas verdes. Então, dentro do verde eu posso colocar o 2 mais o 1. Ou ainda eu posso colocar 3 vezes o 1. No 4 eu vou ter o 3, cabe dentro, mais o 1. Ou eu posso colocar 2 vezes o 2. Vou voltar aqui. Então, assim, os processos mentais, eles estão interligados. Quanto mais o professor propiciar atividades do cotidiano que
favoreçam essa apropriação, maior a facilidade da criança compreender a construção numérica. E a intencionalidade, juntamente com as atividades do cotidiano, que vão trazer toda essa construção para a criança, quando ela chegar lá no ensino fundamental, ela entender o que é o número 1, entender o que é o número 2, o 3 e assim sucessivamente.